A maioria dos cristãos ora pouco. E ora pouco porque crê pouco. E esse vídeo é sobre isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui sobre oração, que é um assunto complexo, um assunto que talvez a gente nunca consiga compreender completamente, só um dia quando conversarmos com Deus face a face, mas um assunto que faz toda a diferença e que tem se tornado cada vez mais esquecido na nossa geração como uma estratégia do inimigo para nos afastar de Deus. Pouco se fala sobre o poder da oração quando usada de maneira correta, com base nos princípios bíblicos. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa série que se inicia agora. Eu te convido a assistir esse e os demais vídeos, porque eu vou te explicando passo a passo elementos importantes sobre o poder da oração, com base na palavra de Deus, claro, com o objetivo de te aproximar mais e mais dele e te ajudar a construir uma vida de oração, de relacionamento consagrada ao Senhor. Nós vamos estudar diversas variáveis, contextos bíblicos, histórias, reflexões, mas antes de tudo, para iniciar, o tema desse primeiro vídeo é como aumentar a nossa capacidade de crer. Quando eu era criança, eu participei de muitos acampamentos ao ar livre e naquela época não tinha internet, não tinha celular. Eu fazia parte de um grupo chamado Desbravadores que levava crianças para acampar na natureza, aprender técnicas, brincar, conviver entre si. E era tradição, numa das noites desse acampamento, a gente fazer uma fogueira e ficar observando o céu, contemplando as estrelas. Quando você está na natureza, longe das luzes da cidade, o céu ele se transforma, fica gigantesco, deslumbrante. É difícil olhar para aquela imensidão e não pensar no quanto nós somos pequenos. Existe algo muito maior do que nós, né? Incontáveis gerações ao longo da história olharam para esse mesmo céu, tentando compreender a vastidão do cosmos. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Isaías capítulo 55, no versículo 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. De acordo com cálculos científicos, a extremidade do universo observável está a uma distância estimada de 46 a 47 bilhões de anos-luz. Uma distância tão vasta que a nossa mente nem consegue processar. Nem mesmo os melhores cálculos humanos conseguem chegar perto de medir o universo de Deus. E o profeta está dizendo, os pensamentos de Deus sobre você são muito maiores do que tudo isso. E isso também me lembra da história de Abraão, né? Quando ele iniciou a jornada de fé, ele não sabia para onde estava indo. Questionava se um dia teria um filho, que era o sonho da vida dele. E Deus o levou para fora da sua tenda, uma bela noite, e disse, Abraão, conta as estrelas, porque assim será a tua descendência. Você já fez isso? Já parou alguma vez para olhar o céu e tentar contar quantas estrelas tinham? O Salmo 147, no versículo 4, diz que Deus não só sabe o número das estrelas, como também as chama pelo nome. Observe as estrelas para que você se lembre da grandiosidade de Deus, para que você se lembre que Deus não é homem, que Ele não tem os nossos limites, que os pensamentos dele são muito além do que os nossos olhos conseguem ver. E embora Abraão não conseguisse compreender como a promessa seria cumprida, porque aos olhos dele parecia impossível, ele creu, ele acreditou na palavra. E como resultado de um homem já sem vitalidade, vieram descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Nações inteiras o citam até hoje, exatamente como Deus havia dito. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque reconhecer a grandiosidade de Deus e crer que Ele existe, que está no controle, que nos ouve, esse é o ponto inicial para começar a entender o mistério da oração. Mas um dos maiores erros que cometemos quando pensamos em orar é olhar para Deus com uma visão humana, uma visão que conhece limites, que é escassa. Nós oramos com medo de pedir, de falar, como se Deus fosse muito ocupado demais para prestar atenção às nossas palavras, sabe? Como se o tempo dele fosse limitado. Como se as bênçãos dele fossem finitas, como se ele te dá uma bênção fosse faltar para outra pessoa. E isso é humanizar Deus. E Deus não é homem. Ele é ilimitado, todo-poderoso, todo-grandioso. Se a gente realmente se desse conta do tamanho de Deus, nós teríamos muito mais fé para avançar e muito mais fé para orar.
O problema é que nós constantemente temos pouca fé e ficamos limitando o Santo Deus, Criador de tudo. O quanto você crê? Marcos capítulo 9, no verso 23, diz que tudo é possível ao que crê. Veja, muitos milagres que Cristo realizou só aconteceram depois que a pessoa demonstrou que acreditava ser possível. A Bíblia diz que Cristo se retirava de cidades que não acreditavam nele. Porque para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, você precisa crer. Deus tem um poder ilimitado disponível aos seus filhos, mas Ele usa esse poder conforme a nossa capacidade de crer. As riquezas da graça de Cristo, prontas para serem derramadas, serão concedidas segundo a sua capacidade de receber. Então eu te pergunto, você hoje crê no poder de Deus? Tem fé genuína? Agora, a resposta correta para essa pergunta está relacionada ao quanto você ora. Porque se você tivesse certeza no poder de Deus, certeza de que a oração move os céus e que Deus te ama a ponto de querer ouvir os teus pedidos, fala a verdade, você e eu oraríamos muito mais. E aí faz sentido que muitos de nós não tenhamos uma vida de oração profunda. Nós nos tornamos cristãos complacentes. Nós nos contentamos com o estudo superficial da Bíblia, com orações superficiais, com um relacionamento superficial com o Rei dos Reis. Quando foi a última vez que você orou de joelhos, com lágrimas, com urgência, com clamor? Quando foi a última vez que você viu um grande milagre acontecendo diante dos seus olhos? Que você orou clamando com a certeza de que Deus de alguma forma iria te atender? Que você teve a audácia de pedir algo grandioso a Deus e descansou com a certeza de que Ele podia te ajudar? Ou a oração virou rotina, sabe? Aquelas palavras repetidas que a gente fala antes de dormir. Isso é muito sério, gente, porque como resultado dessa frieza, dessa mornidão em crer no poder da oração, nós acabamos tendo respostas superficiais, poucas bênçãos, poucos milagres. Por quê? Porque uma comunhão básica nos gera contentamento com pouco. Não é porque Deus deixou de agir. Não é porque o Deus de milagres da Bíblia não é mais o mesmo. Não é culpa de Deus. É a nossa frieza no relacionamento. Deus quer se revelar. Ele quer fazer mais, mas Ele não pode. Porque não acreditamos que Ele o fará. Onde está o Senhor Todo-Poderoso, que curava enfermos, que ressuscitava os mortos, que parava o poder do inimigo? Onde está o poder que Ele derramou sobre a sua igreja, onde nem mesmo os demônios podiam resistir a um servo que usava o nome de Cristo com fé genuína? Onde estão as promessas de Deus, que diz que aqueles que o servem desfrutarão de cura, de respostas, de bênçãos também aqui nessa vida? A resposta está na oração. Em vez de nos contentarmos com o nível espiritual em que nós já estamos, comecemos a pedir mais em oração. Comecemos a acreditar mais nele pela fé. Comecemos a buscar mais dele através da sua palavra. Você vai perceber que o céu não é o limite para o nosso Deus, nem para o que ele é capaz de fazer. Então, comece a ousar. Peça mais a Deus, confie mais nele, reserve tempo para orar, se dedique no relacionamento ao Senhor. E se você ainda não consegue crer, até nisso você pode orar. Senhor, eu ainda não tenho fé, mas eu quero, aumenta a minha fé. E Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito, vai te preencher para que você volte a acreditar. Porque sim, a oração é uma porta de acesso disponível que nos liga da terra até o céu, que faz Deus nos ouvir, que faz Deus mover as coisas diante dos nossos olhos para nos abençoar, abençoar os outros e para glorificar o nome dele. Crer é o primeiro passo dessa jornada. Por mais simples e óbvio que pareça, esse foi o ponto de partida. Todo o mistério da oração se resume em você começar crendo que Deus pode te ouvir. Mas ainda tem muito mais pela frente nessa série. Cada vídeo vai te levar um passo mais fundo nessa jornada com Deus. Ainda existem muitos pontos para nós refletirmos sobre a oração, por isso eu te convido a continuar acompanhando os próximos vídeos. Então, deixa aqui o seu comentário embaixo do vídeo, o seu testemunho, talvez a sua pergunta, a sua história, para que outras pessoas também possam aprender com ela, para que o nome de Deus seja glorificado nisso. E se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para não perder nenhum vídeo dessa série. Desejo que Deus abençoe grandemente a tua vida e use esse vídeo para te trazer mensagens, esse é o objetivo. E vamos juntos aprender mais sobre Deus e definitivamente experimentar o poder dele agindo na nossa vida através da oração. Beijo, fica com Deus.